Começamos nosso Contexto Metrópolis hoje falando ainda sobre esse assunto da Luxinger, da Roberta Luxinger e do Lulinha, filho do presidente Lula. Mensagens que estariam em um celular da Roberta Luxinger, apreendido pela Polícia Federal, detalham que um operador financeiro que também atuava como motorista da empresária foi o responsável por recolher R$300 mil em espécie com uma pessoa não identificada. A lobista é amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e ambos são alvos de inquéritos da Polícia Federal sobre tráfico de influência. A transação teria ocorrido em pacotes lacrados, divididos em duas partes, somando R$100 mil e R$200 mil, conforme diálogos recuperados do aparelho celular da investigada. O relatório também resgata mensagens em que Roberta Luxinger desabafa sobre a necessidade de contingenciar despesas com viagens e voos. Em um dos trechos, ela menciona gastos mensais em torno de R$100 mil para a manutenção de uma residência utilizada pelo filho do presidente. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, que é o responsável pela defesa do Lulinha, afirma que seu cliente não cometeu qualquer irregularidade. De acordo com ele, no período citado, a lobista Roberta Luxinger não realizou pagamento de passagens aéreas para o filho do presidente, que mora em Madrid, na Espanha. Além de negar os repasses, o advogado criticou severamente a divulgação das informações, classificando o episódio como um vazamento criminoso articulado para interferir no cenário das eleições de 2026. Carvalho sustentou ainda que o desfecho natural desse caso deverá ser a anulação integral do processo, comparado à atuação dos fluxos de vazamentos clandestinos aos métodos adotados durante a Operação Lava Jato. Os advogados de Roberta Luxinger não se pronunciaram sobre o teor das mensagens divulgadas pela Polícia Federal. Bom, continuo falando sobre isso porque conversas interceptadas pela Polícia Federal levantam a suspeita de que a Roberta Luxinger teria desembolsado cerca de R$100 mil por mês para bancar despesas de outra pessoa. Os investigadores ainda não sabem se o dinheiro seria destinado ao Lulinha ou a outro investigado no inquérito que apura a suspeita de tráfico de influência. A suspeita é de que os pagamentos estariam relacionados à demora para fechar um contrato com a Dataprev, empresa que está no radar da investigação. A informação foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo, confirmada aqui pelo Metrópolis. Em uma das conversas, o empresário Kleber Ribas pergunta quando um pagamento seria feito e menciona despesas com passagens para Fábio. Segundo investigadores, o diálogo ocorreu em 25 de agosto do ano passado. Na sequência, Roberta afirma que teria decidido interromper o pagamento das despesas. Segundo ela, o custo chegava a aproximadamente R$100 mil por mês. A empresária relata ainda que Fábio Luiz Lula da Silva teria dito que passaria a pedir ajuda financeira a outros empresários. A defesa de Lulinha contesta a utilização dos áudios. O advogado Marco Aurélio de Carvalho afirmou que não é possível confirmar a autenticidade das mensagens nem verificar a cadeia de custódia das supostas provas. Segundo o defensor, mesmo que os diálogos sejam considerados verdadeiros, eles teriam sido retirados de contexto. A defesa também afirma que não existe no processo qualquer elemento que demonstre que o dinheiro tenha sido destinado ao Lulinha. A Polícia Federal investiga a possível atuação conjunta de um empresário do setor de tecnologia ligado à Dataprev, a Lulinha, a Roberta Luxinger e o empresário conhecido como o Careca do INSS, para tentar viabilizar os contratos com o governo federal. Já deixa eu dar bom dia para o meu parceiro, para o Felipe Monteiro, porque é mais um dia com a mesma novela, né? Virou a novela do Lulinha. Felipe, a novelinha do Lulinha é o assunto da campanha presidencial nesse momento. Inclusive tem candidatos fugindo desse assunto. E cada dia que passa, de fato, acontecem vazamentos do celular da Roberta Luxinger que mostram a proximidade dela com o governo Lula. É o que a gente vem falando aqui nos nossos comentários da novela, né, Felipe? Não é que seja ilegal você ter contatos dentro de um governo. Daí, tráfico de influência já é uma outra coisa. Aí a gente já fala de ilegalidade e não apenas de imoralidade. E é por isso
que essa investigação é tão importante. A gente não está falando aqui só de moral e ética, porque moral e ética, né, Felipe, não dá para a gente querer. Também é demais pedir moral e ética nessa altura do campeonato. Agora, ilegalidade a gente não tem que pedir. É decidido pela justiça, pronto e acabou. E está aí a importância dessa investigação. Passou a imoralidade, já chegou na ilegalidade. Muito bom dia a você. Bom dia, Neila. Bom dia aos telespectadores. Neila, mais um capítulo dessa novela do Lulinha, da Roberta Luxinger e da influência deles, né, do Palácio do Planalto nos ministérios, né? Agora você vê, pela divulgação de áudio da Roberta Luxinger e do Lulinha, né, ela teria desembolsado cerca de R$ 100 mil só com despesa e custo para manter a sua residência em Brasília. Residência essa que, ao que tudo indica, né, pelas trocas de mensagens, era onde o Lulinha ficava quando ia para Brasília. Ou seja, a Polícia Federal tem que revelar, né, de fato, e tem que investigar de fato qual que é o grau dessa e qual a amplitude dessa relação dos dois. O que se sabe é que eles tentaram conseguir um contrato no Ministério da Saúde, inclusive o secretário executivo da Saúde, o então secretário executivo Berger, estava dentro, né, dessa relação. Eles queriam vender um produto de cannabis de uma empresa de cannabis internacional e também a empresa, como você colocou aqui, de tecnologia, que poderia ter um contrato com a Dataprev. Ou seja, a questão realmente está cada vez pior em relação a esse assunto, né? Se antigamente a gente ficava aguardando a disponibilidade de trocas de mensagens do Daniel Vorcaro com político, agora que nós estamos percebendo e estamos aguardando e estamos verificando a troca de mensagem da Roberta Luxinger e do Lulinha com terceiros, que revela, né, que os dois tentaram, sim, ter contato e ter influência dentro dos ministérios e dentro do governo federal. E se isso for comprovado, né, ter influência por meio da corrupção ativa, corrupção passiva, isso configura tráfico de influência. E o que chama a atenção, Neila, em relação somente à questão relacionada com a empresa de cannabis, né, eles queriam uma contratação direta, né, tem trocas de mensagens com termo de referência, né, pronto, né, elaborado de fora, não elaborado no Ministério da Saúde, que apontava a necessidade de contratação dessa empresa de cannabis que eles estavam representando. Ou seja, a questão está cada vez pior para a Roberta Luxinger e para o Lulinha. Enquanto o Marco Aurélio Cunha, né, desculpa, Marco Aurélio Carvalho, né, o advogado do Lulinha, descredibiliza as trocas de mensagens, falando que não tem como assumir a veracidade das conversas e nem tem como, caso as mensagens forem verídicas, não tem como tirar as mensagens de contexto. A Roberta Luxinger falou, por meio do seu advogado, que você vai falar nos autos, né? Mas, até agora, ninguém consegue dar uma justificativa convincente sobre o assunto. E o Lula, sabendo que está contaminando a sua campanha, já deixou muito claro que o Lulinha deve explicação e deve muita explicação à sociedade. Leila. E tem mais, viu? Os aliados do presidente Lula têm reclamado publicamente